Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Momento Bom Samaritano. Vamos esperar agora as pessoas chegarem, estarem juntos conosco, né? Vamos ver quem chega. À medida que as pessoas forem chegando, a gente vai cumprimentando, né? Oi, Maria Alice, paz e bem. Djalma, Doraci, também estão presentes, paz e bem, né? Hoje a gente... Eu tô bem, Maria Alice, tô bem, tô triste, porque a gente recebeu a notícia, né? Oi, Manuel, quando vem canil alto, Alice, eu sei que é o Manuel. Né? Hoje, Maria Alice, eu tô triste, porque eu fiquei sabendo da morte de Dom Pedro Casaldaglia. Né? Oi, Ângelo, paz e bem, Ângelo. Né? Dom Pedro era um exemplo de compromisso com a vida, de luta pela justiça, bispo extremamente dedicado ao povo dele, né? A gente sente, né? Bem verdade que ele era um homem já de idade, mas a gente sente a falta das pessoas, né? Ele tem uma carta pastoral que ele escreveu em 1971, muito bonita, sabe? Vale a pena ler essa carta, né? Acabou de ler. Eu pus até uma foto dele no meu Instagram, vocês podem lá ver. Ele está lá vestido a caráter, de báculo e de mitra, né? Podem lá ver. Aquele realmente é o báculo dele, aquela realmente é a mitra dele, tá? Né? Então, assim, é um homem assim que vai fazer falta, né? Mas é assim mesmo, né? A vida é assim, mas a gente sente, né? Não tem jeito, todo mundo sente uma perda dessas. Mas faz parte, vamos tocar. Daqui a pouco a gente faz um momento de acolhida, né? Para a gente poder se colocar aí, aproveitar essa leitura, né? E assim, é importante a gente aproveitar. Oi, Lisier. Paz e bem, Deus te abençoe, minha filha. Hoje nós temos uma leitura instigante. Uma leitura que realmente é instigante, que chama atenção. Né? Então daqui a pouquinho a gente vai começar. Né? Bom, já deu tempo, vamos começar, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, papai, vocês também, eu estou triste, Liz, eu estou triste pela perda de Dom Pedro, tá? E estou com o nariz entupido, deve estar vindo chuva por aí. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto à multidão, um homem aproximou-se de Jesus
ajoelhou-se e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ô gente perversa, gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque vossa fé é demasiada pequena. Em verdade eu vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, e direis a esta montanha: vai daqui para lá, ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Maria Lúcia Coutinho entrou. Paz e bem, Maria Lúcia. Essa passagem é uma passagem muito interessante, porque ela tem algumas coisas muito claras, né? Primeiro, é muito evidente que esse rapaz sofria claramente de uma doença epilética, não há nenhuma dúvida disso, né? Até porque ele fala claramente, né, que esse garoto tinha crises tão fortes que caía no fogo e caía na água. Isso é típico de uma crise epilética, né? As crises epiléticas graves, a pessoa vira e mexe e se machuca, porque ela literalmente desmonta, cai no chão, né? Quem já viu assim, é desse jeito. Na cabeça do judeu, né? Oi, Colix, paz e bem. Na cabeça do judeu, né? Uma doença era necessariamente uma quebra de aliança e quase sempre mediada por um demônio, né? Na verdade, a palavra aqui, talvez a palavra mais original seja um espírito, um demônio. Mas a tradução demônio faz muito sentido, porque quando eles... o termo usado é um termo para um espírito ruim, uma energia negativa. Né? Então, assim, está bem traduzido. Então, essa é a cabeça do judeu da época. Tinha um demônio lá. É interessante porque naquele momento já havia na cultura de algumas pessoas que os discípulos de Jesus tinham capacidade de curar. Né? Tanto que ele fala, olha, ele vê os seus discípulos, mas eles não curaram. Que mostra que já existia na cabeça daqueles homens, daquelas mulheres, a visão, né, que os discípulos de Jesus, por serem discípulos, por seguirem Jesus, eles tinham a capacidade de curar. É o que já mostra uma coisa muito interessante. Porque a cura de uma coisa dessas, a expulsão de um demônio desse, era normalmente um ato divino. Né? Alguém que ficasse curado de uma doença já era um ato divino. Então, aqui você já vê que já naquele momento as pessoas começam a reconhecer que aqueles que seguem Jesus podem fazer obras grandiosas. Isso é importante. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa vida hoje. Nós que seguimos Jesus podemos fazer obras grandiosas. Nós que seguimos Jesus podemos fazer coisas incríveis, inacreditáveis. Mas eles não conseguem, eles têm uma dificuldade. Né? E aí surge a questão, por que eles não conseguiram? E a resposta de Jesus é surpreendente,
porque a fé de vocês é demasiado pequena. Por que eu digo que é surpreendente? Porque nós estamos falando, talvez, das pessoas mais próximas de Jesus. Depois de sua mãe e seu pai, os discípulos eram provavelmente as pessoas mais próximas de Jesus, né? Porque certamente entre os discípulos estava Marta, Maria e Lázaro. Entre esses discípulos estaria ali Marta, Maria e Lázaro, a não ser que eles estivessem fazendo alguma coisa na casa deles. Então, nós estamos falando das pessoas mais próximas de Jesus, daquelas pessoas que seguiram Jesus. Muitos desses discípulos de Jesus, né, estiveram com ele e após a sua morte e ressurreição saíram pelo mundo pregando essa palavra, né? Então, nós não estamos falando de pessoas que nós habitualmente entendemos como pessoas de pouca fé, né? Mas Jesus diz, essa fé é demasiadamente pequena. Isso talvez seja importante, porque existe uma tendência em muitas pessoas. Oi, André, paz e bem. Existe uma tendência hoje entre muitas pessoas em, vamos dizer assim, desdenhar da sua fé, né? Eu tenho uma fé muito pequena. Eu, toda vez que comungo, peço para Deus aumentar a minha fé, né? Deus aumenta a minha fé, porque a minha fé é muito pequena, a minha fé é fraca, a minha fé é frágil. Pessoal, nós estamos vendo os maiores, assim, as pessoas mais próximas de Jesus, aqueles que foram talvez, oi Fátima, paz e bem, aqueles que talvez sejam os nossos exemplos de fé, Pedro, Paulo, João, Tiago, né? Certamente Marcos já estava aqui, o próprio Mateus. Oi, Fernando. Tudo bem, Algarte? Paz e bem. O próprio Mateus devia estar aqui, né? Oi. João estava aqui. Então, nós estamos falando daqueles que são os grandes exemplos para nós, né? Como é que eles podem ter uma fé demasiado pequena? E eu arrisco dizer a vocês que a fé de vocês é maior que a deles. Eu arrisco dizer que a fé de vocês é maior do que a fé deles. É Deus. Oi, irmã Fabrícia, paz e bem. A fé de vocês, como eu estava falando, é maior do que a fé desses homens e mulheres que estavam ali ao lado de Jesus. Porque é muito fácil acreditar que Jesus é Deus quando você vê ele andando sobre as águas, né? É muito fácil você ver alguém e dizer que Jesus é Deus quando você vê ele multiplicar os pães, né? É muito fácil. Né? É facílimo para aqueles que estavam no cenáculo e que viram Jesus crucificado, morto e sepultado, e dias depois ressuscitado no meio deles, é muito fácil. Porque é algo tão fantástico, tão inacreditável, que salta aos olhos. Esses homens, nessa altura do campeonato, já tinham assistido à multiplicação dos pães, já tinham visto Jesus andar sobre as águas, curar do cego, surdo, leproso, tudo tinha direito. Era fácil para eles. Para vocês é muito mais difícil. Para mim também. Porque nós não vimos Jesus fazer nada disso. O que não impede a gente de acreditar que Ele é Deus. O que não impede a gente de seguir com Ele. Né? E assim, quando eu comecei a fazer, quando eu fiz o papelzinho lá, que eu fiz a chamada para hoje, eu tinha uma coisa a falar, uma coisa a dizer para vocês, e essencialmente é por esse caminho. Mas assim, eu recebi a triste notícia da morte de Dom Pedro Casaldaglia hoje, né?
E isso me leva a uma reflexão também sobre como a vida dele é uma vida de alguém movido por fé. Dom Pedro era um homem vindo da Catalunha, veio ser padre no Brasil com os missionários clarentinos, né? Para pensar, pessoal, só esse movimento de sair da Catalunha e vir para o Brasil já é um ato de fé, né? Não satisfeito com isso, ele foi para o interior do Brasil, lá em São Félix do Araguaia, uma cidadezinha pequenininha, né? Uma cidade pequena em tamanho, grande em problemas, grande em ameaças à vida, grande em injustiça, grande em preconceito, né? O que era bom fazer? Ficar quieto, né? Não. Ele é um seguidor de Jesus. Ele é um homem de fé. Ele não se fica quieto diante do mal, da injustiça, da morte, né? Ele não pode deixar para lá as vidas que estão sendo ceifadas. Ele não pode ignorar o que é errado, o que é injusto e dar um jeito. Não. Ele age no mundo com coragem, né? Ele vê que não só os agricultores, os pequenos donos de terra são perseguidos, atacados e às vezes mortos, mas ele vê que os indígenas daquela região também estão em risco e ele vai ao encontro desse povo. Esse homem é o primeiro bispo de uma prelazia territorial, que é uma coisa que na época não existia, né? Ele assume esse papel, acaba criando uma prelazia, né? E vira o bispo dessa prelazia. Não satisfeito com todo esse esforço, esse homem luta e constrói o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que é até hoje uma das referências na proteção dos povos indígenas nesse país. Se a gente parar e olhar o jeito de Dom Pedro não é um homem forte. Dom Pedro não é um homem parrudo, com capacidades de enfrentar o mal, mas ele enfrentou. Esse homem foi ameaçado de morte até os últimos anos da vida dele. Em 2012, só para vocês terem uma ideia, ele já como bispo emérito, já tomado de anos, foi ameaçado de morte mais uma vez. Nunca parou. Acredito que precisemos fazer nossa parte contra os preconceitos. Eu também acredito, né? E eu acho que essa talvez seja a grande fronteira da fé hoje. Tá? A grande fronteira da fé hoje não é dizer para as pessoas que Jesus é Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus. Acho sinceramente que até os ateus olham para Jesus e reconhecem que Jesus não é apenas um homem. Eles vão lá dizer, inventar uma palavra qualquer, mas eles sabem que Jesus não é apenas um homem. Eu acredito hoje, sinceramente, que mesmo quem não acredita em Deus reconhece a divindade. Tá? Eu não acho que essa seja a grande fronteira da fé. Eu não acho que a grande fronteira da fé seja a gente falar sobre a necessidade de nós procurarmos o divino. Eu acho que a grande fronteira da fé hoje é a gente mostrar ao mundo o que é uma fé encarnada, né? Mostrar ao mundo o que significa ter compromisso com a vida. Mostrar ao mundo o que significa que nós queremos vida em plenitude. Porque existe uma dimensão da vida em plenitude que nós não obteremos na Terra. Mas existe uma dimensão da vida em plenitude que nós podemos obter na Terra. A vida enquanto dom material, enquanto existência material, ela pode ser melhorada hoje na Terra.
E se nós acreditamos de fato na vida em plenitude, nós devemos agir para isso, né? Se nós realmente acreditamos que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele faz brilhar o sol para os bons e os maus, né, como está em Isaías, que Ele não faz acepção de pessoas, como Pedro fala em Atos dos Apóstolos, né, que não existe mais homem, mulher, servo ou livre, senhor ou escravo, como diz Paulo. Nós não podemos admitir que exista preconceito, que exista racismo, machismo, né? Que exista qualquer forma de diminuir a dignidade do ser humano, né? Então, nós temos que agir, né? Nós temos que entender que a nossa fé é maior que um grão de mostarda. Ah, Bernardo, mas eu nunca vou poder dizer para uma montanha para ela sair do lugar. Nem deve. Nem deve. Porque você não deve gastar essa fé forte, maravilhosa que você tem com pouco. Se lembra que Isaías fala, por que gastar dinheiro se não com a satisfação completa? Por que gastar a fé se não com o impossível? Entendem isso? Eu nunca pediria a Deus algo que não seja absolutamente essencial. Eu nunca pediria a Deus algo que fosse importante para mim. Eu pediria sim, e peço, algo que seja importante para nós. Algo que faça diferença para o mundo. Mas não é só pedir. É muito interessante porque Jesus fala assim: ó gente sem fé e perversa. Notam isso? Não, a questão não é só ser sem fé. É ser perverso. É não seguir Jesus. É virar e dizer assim, né? É virar e dizer assim, como eu vou dizer? Ah, não, sabe como é que é, né? Deixa pra lá, eu não vou me meter nisso, não. Isso é perverso, pessoal. Porque se a vida está ameaçada, se a dignidade está em risco, não se meter é perverso. Prelazia de São Félix do Araguaia, a terrinha, exatamente, Maria Lúcia, a terrinha dele, né? Você vê que ele nunca quis sair de lá. Por quê? Porque ele não era perverso, é exatamente o que eu estou falando. Se você vê hoje a vida ameaçada e fala assim, ah, não é comigo, eu não vou me meter nisso. Ah, não, se eu fazer isso, eu posso desagradar algumas pessoas e eu não quero causar divisão. Né? Pessoal, isso é perverso. Porque nós viemos ao mundo para marcar uma posição. Paz e bem, Carla. Aonde nós estivermos, serão 3 contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho contra o pai. Porque a gente tem que entender claramente, né, que, vamos dizer assim, o conflito sempre vai existir. O conflito não gera divisão. A diversidade de ideias não gera divisão. Mas, quando você se omite perante o mal, você favorece o mal. E se você se omite perante o mal, você favorece o mal. E se você favorece o mal, você é perverso. E é muito interessante porque Jesus aqui não fala que o problema é a falta de fé. O problema é a falta de fé e ser perverso. É necessário que nós tenhamos uma postura no mundo. É necessário que nós nos coloquemos.
ponhamos ali a nossa posição, né? Quando Santo Inácio de Loyola é julgado pelo Tribunal da Inquisição, uma das falas do seu advogado é o seguinte: quando a cidade foi atacada, né, e quando derrubaram a muralha, muitos podiam render-se ou fugir-se. Poucos se poriam em pé na fenda da muralha para defender o povo. Inácio fez isso, né? Quando o mal se apresenta no mundo, quando a ameaça à vida se apresenta no mundo, quando aqueles que querem roubar a dignidade se apresentam ao mundo, é necessário que a igreja... E a igreja precisa de pessoas hoje que tenham coragem de se pôr de pé, virar para a tempestade e disser: eu não vou recuar. Né? Tem uma série de Game of Thrones que eles ficam falando assim: o inverno está vindo, o inverno está vindo. Então a gente vira para esse inverno, para essa escuridão, para essa tempestade e diz assim: eu não vou recuar. Meu Deus é o Deus da luz, é o Deus da vida, é o Deus da dignidade. Por Ele, nós fazemos o impossível. Amém. Maria Lúcia, minha mãe era seguidora das ações de Dom Pedro Casaldaglia, tinha seus livros. Ah, que legal, não sabia disso não, Maria Lúcia. Olha só que coisa interessante, né? Muito interessante. Na época do sínodo para a Amazônia, eu achei e li a carta que ele escreveu. Logo que ele foi ordenado bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, ele fez uma carta apostólica. O bispo ele faz carta ao seu povo. E a carta era justamente falando que a Amazônia era uma terra de conflitos. É muito interessante essa carta. Essa carta, se eu não me engano, minha memória é passível de falha, se eu não me engano, ela é de 71 ou 72. Mas se vocês pegarem a carta e lerem, vocês vão ver que a carta é atual hoje. Aquilo que ele falava lá em 71, 72 é atual hoje. Por isso que é importante que a gente tenha hoje a coragem de se posicionar, né? Uhum. A coragem da gente virar e dizer assim, né? Eu não vou recuar. Não precisa sair para violência, não. Estou dizendo que a gente tem que marcar uma posição, tá? É um trabalho de formiguinha, porém é necessário nos posicionarmos sempre contra o que faz mal a outra. E sim, André, é isso mesmo, né? É isso que é importante como é importante como ação. Se você fizer isso, você está manifestando a sua fé. Acredite em mim. Carla, doutor, desculpe, só consegui entrar agora, mas quando vemos um ato de racismo, não devemos colocar panos quentes, mas sim levar à justiça. Acho que o racismo está assim devido a muita gente. Não, muito bem colocado, muito bem colocado. Eu acho que se você presencia um ato de racismo, né, você deve sim levar à justiça. Eu acho, inclusive, que se nós presenciamos um ato de racismo, mesmo que a gente não seja o alvo, porque eu, por exemplo, homem branco, não vou ser, né, mas outras pessoas serão. Né? Nós devemos, inclusive, nos oferecer como testemunhas. Né? E é justamente isso. Né? A coisa está muito ruim porque está faltando essa posição. Né? Está faltando homens e mulheres que tenham a coragem de virar e dizer: isso está errado. Né? E Carla, isso é um ato de fé. Entendam bem. Isso é um ato de fé. O que eu acho que a gente não deve é escolher a via violenta. Tá? Porque eu não sei quanto a vocês, mas o racismo, né,
as formas de preconceito em geral, né, elas me deixam irritado, eu deixo assim, me sinto violentado na minha dignidade, mas a gente não deve nunca apelar para a violência. A gente deve sempre arrumar a via que possa levar a pessoa a pagar por isso, né? Aline, paz e bem, seja bem-vinda. Concordo, André. É por isso que temos obrigação de falar e fazer algo, exatamente. Teve uma vida longa, pois sobreviveu a um ambiente hostil, muito violento e perigoso. É verdade, né? Para nosso exemplo, ser seguido pelos outros. Exato, é por isso mesmo, né? Mas é por isso que eu digo que é um ato de fé, Olivier. Porque o que deve nos mover frente ao mal é a fé. Né? Nós acreditamos no Deus que é vida, no Deus que é justiça, no Deus que é beleza. Nós acreditamos no Deus que é amor. Por isso, nós não podemos nos omitir. Ah, pai, difícil. Não tenho autocontrole, não. Lizzie, eu vou dizer para você que autocontrole é algo muito difícil, tá entendendo? É algo muito difícil, né? Eu vou dizer para você que eu mesmo, às vezes, tenho que me policiar, né? Dependendo do ato contra a pessoa que eu assisti, eu não posso não conseguir me conter. Né? Eu posso não conseguir me conter. Mas eu devo dizer, pessoal, a gente tem que sempre partir do princípio que a nossa via não é a via violenta. Né? Entendeu? Eu acho que a gente se vê, deve denunciar, deve gritar, espernear, chamar a polícia, chamar o jornal. Se você tiver a capacidade, filma o ato para ter uma prova daquilo, entendeu? Né? Se você filmar, né? Se você filmar, coloca nas redes sociais para viralizar, né? Já viu baixinha ser calma? Não, eu nunca vi, né? Então, assim, mas a gente deve evitar ao máximo a violência, tá? Nem sempre a gente consegue, né? Agora, gritar, espernear, né? Chamar a polícia, tudo bem. Acho que é bom, acho que é necessário, tá? E, pessoal, acho que a gente tem que ter clareza, por exemplo, né? Eu já vi gente agredindo o mendigo. Entendeu? Eu já vi. E assim, quando eu vi, eu criei uma confusão, entendeu? Vou chamar a polícia! Polícia, ladrão! Um negócio assim para ver se não parecia alguém logo correndo, né? Entendeu? Né? Já fiz um bafafá, né? Entendeu? Não é à toa que meu apelido é Pitbull. Ah, não chega tanto, não chega tanto. Mas a gente tem que entender, pessoal, que é essencial o compromisso com a vida, né? Mesmo que ao defender a vida, a dignidade, ao defender o que é justo e necessário, a gente seja criticado, nós nunca devemos abrir mão de fazer o que é certo, de fazer o que é justo. Bom, pessoal, vou me despedir de vocês. Hoje, 8 horas, quem tiver possibilidade, quiser, nós temos o segundo dia do tríduo preparatório para São Lourenço, né? Segunda-feira é o dia de São Lourenço, hoje é o segundo dia, amanhã é o terceiro. Eu vou fazer um texto para o dia de São Lourenço, tá? Mas eu não vou falar nada do texto, não. Vocês vão ter que ler meu texto na segunda, tá? Então, conto com vocês hoje. Procurem no meu Instagram, tem a chamada para o segundo dia do tríduo, aqueles que puderem, porque eu sei que é muita confusão. 8 horas a gente vai estar junto aí, tá? E vamos tocar em frente. Deixa eu deixar com vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida, permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.